Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e este é o nosso primeiro episódio de 2026, primeiro episódio gravado em 2026, não sei quando é que você vai estar vendo ou ouvindo esse episódio. E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui super bacana sobre análise competitiva, como a tecnologia está cada vez mais adaptada ao nosso jeito humano de pensar, e nas empresas isso não é diferente. Eu vou receber aqui hoje a Carolina Sartor, da Similarweb. É uma plataforma de inteligência competitiva que faz constante mapeamento do mundo digital no mundo todo. E ela vai explicar para a gente como que os dados e a inteligência artificial estão tornando a análise competitiva de mercado mais acessível, mais assertiva e com muito mais dados para que as empresas tirem proveito de forma estratégica. Então, daqui a pouquinho, a Caro Sartor chega por aqui, fica ligado. Carolina Sartor é Senior Customer Success Manager Latam na Similarweb, onde ela é responsável por contas como Renner, Natura, CVC, Almap, BBDO. Ela é publicitária com pós-graduação em antropologia cultural. Ela construiu sua trajetória ao longo de 15 anos em agências e liderou estratégias de canais para marcas de diversos segmentos. Há 6 anos na Similarweb, ela atua diretamente com grandes clientes da América Latina, apoiando o crescimento dos negócios e a evolução da maturidade digital por meio de decisões orientadas por dados. Caro Sartor, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Obrigada, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por me receber. Que bacana. Estamos recebendo ela presencialmente aqui no nosso estúdio em João Pessoa. Olha só, tá curtindo João Pessoa então? Nossa, como não curtir, né? Tô amando. Que bacana. Muito bem, me conta um pouquinho, né? Como é que as empresas fazem análise competitiva atualmente e quais são as transformações que você observa que aconteceram aqui nos últimos anos nesse cenário? Existem várias formas de fazer análise competitiva, análise de mercado. Eu vou falar um pouquinho da nossa atuação também no mundo digital, acho que é o que eu estou vivendo aí há 6 anos, é o que eu posso comentar um pouco mais de profundidade. E a gente chama até de inteligência competitiva, né, o que a gente faz mais do que análise. Acho que a definição de inteligência competitiva, análise competitiva, é uma definição muito fácil, mas a execução é muito difícil. Então, eu sempre falo que se a gente chegar para alguém que tem uma empresa, que é diretor de uma empresa, diretora, ou que tem uma área ali que trabalha com comportamento, com insights, e perguntar sobre a relevância da análise competitiva, da inteligência competitiva, todo mundo vai reafirmar essa relevância, esse papel. Hoje, o que eu vejo que é mais difícil é ter uma estrutura que realmente pense a análise como inteligência. Então, é pensar criticamente esse mercado, é ter pessoas que possam fazer uma análise mais aprofundada e não só trazer a análise em si, mas trazer caminhos também que possam guiar outras áreas ali no que elas têm que fazer. Então, às vezes é uma área de vendas que vai depender disso, às vezes é uma área de produtos, às vezes é uma área de marketing. E o que eu tenho visto dentro desses desafios é que as empresas estão tentando se estruturar cada vez mais, seja com ferramentas que disponibilizam esses dados, seja com essas equipes que possam se debruçar sobre essas análises. E aí a gente tem uma evolução aí do olhar para a inteligência competitiva, que é esse cruzamento com a estratégia de negócio. Porque eu falo, a inteligência competitiva é como qualquer disciplina que a gente pegar do marketing, por exemplo, que não funciona sozinha, né? Ela não pode ser algo isolado, ela não pode ser um silo ali dentro de uma empresa. Ela precisa ter uma linha que vai conduzir ela e que é a mesma linha que conduz a empresa inteira. Então, hoje, eu vejo muito as empresas tentando fazer esse movimento, que é definir um direcionamento, que é o direcionamento geral, o que a gente quer, qual é o nosso objetivo geral. E aí, até gosto de fazer um parênteses, porque é muito fácil o objetivo geral ser: quero vender mais, quero aumentar minha receita. Mas isso por si só não é um objetivo que a gente consegue fazer com que seja palpável ali em pequenas ações do dia a dia. Então eu quero vender mais, mas eu quero abrir um mercado novo, né? De repente eu quero crescer para um outro país. E aí o nosso olhar de inteligência competitiva vai ser: vamos desbravar outros mercados. Então ver dentro do nosso segmento de atuação como estão outros mercados. É América Latina, é outra América, né, do Norte, é Europa.
Que país tem mais oportunidade? Onde que a concorrência é mais acirrada ou menos acirrada? Quanto tempo o principal player ali demorou para ser consolidado? Quanto que ele está crescendo, ainda que esteja numa posição de consolidação? Se eu quero, não quero, né, explorar novos mercados, eu quero diversificar meu público. Então, é outro olhar. Então, vamos olhar para as outras empresas que a gente tem como referência e entender qual é o público delas. Eles pesquisam outras coisas que o nosso público não pesquise, que de repente a gente poderia atender, ou ele tem outro perfil, né? É um público mais jovem, é um público mais velho, é um público mais ativo, mais frequente ali no site, ou não, é um público que às vezes compra mais, mas com menos, não mais com mais frequência, né? Compra mais numa mesma compra, tem um ticket médio maior, tem uma cesta de compras maior, mas não tem essa frequência. Então, qual é esse perfil? E aí eu vou analisar como que o mercado está trabalhando esses perfis. Então, são só alguns exemplos sobre como o mesmo direcionamento de quero vender mais, ele pode trazer estratégias totalmente diferentes. E a inteligência competitiva, ela precisa seguir essas visões. Eu até gosto de lembrar do meu tempo de agência. Eu trabalhei durante quase 15 anos em agências de publicidade, comunicação, digital. E eu era da parte de estratégia de canais, né? Então, trabalhei muito tempo com mídia. E quando a gente olha a mídia, a gente olha como algo muito tático, né? É ali a pontinha do planejamento. Então, eu vou ter todo o planejamento, que é o conceitual, vou ter a criação, que é o primeiro desdobramento, e aí eu chego na mídia, aquela parte tática, que na verdade é onde está o dinheiro, né? A gente deveria olhar como uma parte estratégica, porque é onde está o dinheiro, mas é considerado um pedacinho de toda aquela estratégia. E no trabalho como mídia, eu trouxe muito essa visão de como a gente deveria seguir uma estratégia que era global. Então, a gente tinha que trabalhar junto com o planejamento, porque, na verdade, não adiantava eles terem um pensamento aqui e a gente está pensando outra coisa na ponta. Tinha que trabalhar junto com a criação, porque justamente se a gente se conversasse, iria sair uma campanha que é mais efetiva mesmo. E eu acho que a inteligência competitiva, ela ocupa esse mesmo lugar. Né? Muita gente olha para a inteligência competitiva e pensa, eu tenho isso no meu time lá de mídia, de canais, eu tenho isso no meu time de SEO, ou eu tenho isso num time que só olha para mercado, concorrente, e me reporta os números. Tá, mas o que eles estão olhando? O que eles estão tentando responder? Existe uma pergunta que guia eles? Porque uma brincadeira que eu faço até da SimilarWeb, né? Quando a gente entra na plataforma, você pode morar lá dentro, você pode viver lá dentro, né? Tem vários relatórios, você pode se aprofundar o quanto for, mas se você não tiver uma pergunta que vai te guiar, ali é muito difícil. Você fica perdido num mar de informações e dados, né? Exato, é muito difícil você extrair algo que seja pertinente. Caro, assim, você estava comentando, né, toda a questão que está por trás que é a base ali dessa inteligência competitiva, mas eu queria entender na SimilarWeb, né, quando a gente fala de SimilarWeb, eu imagino aqui a plataforma, a plataforma consegue extrair, por exemplo, dos visitantes do meu site todos esses insights, mas assim, para eu poder expandir um pouco a minha visão sobre o mercado, eu tenho que ir além dos meus números. Eu tenho que olhar para os números do mercado, da concorrência e tudo mais. E aí a plataforma, ela me dá essas informações? Como é que... Sim, ela te dá essas informações. A gente faz um mapeamento. Então, até falando um pouco da nossa metodologia, que acho que é algo que todo mundo fica muito curioso, né? A gente tem uma metodologia de composição de dados. Então, existem várias fontes de dados. A gente tem fontes abertas, tem fontes de parceiro, fontes de comportamento real do usuário, fonte de mensuração direta, em que a gente consegue compilar essas fontes, limpar esses dados e temos os nossos modelos próprios, nossos algoritmos próprios, modelos preditivos que são desenvolvidos pelos nossos engenheiros de dados dentro da SimilarWeb. E aí, a partir desses que a gente chama de sinais digitais, a gente consegue fazer essas projeções, né? Esses números são extrapolados ali na plataforma para que seja possível olhar esses números do mercado. Então, eu sou uma empresa de turismo e eu quero entender como que está a busca por viagens no trecho São Paulo-Rio.
posso usar a plataforma para entender isso, para entender para onde essas pessoas vão depois que elas buscam, né? Quem são os nossos competidores nesse cenário e ampliar até essa visão de competidor, porque muitas vezes também a gente vê clientes que chegam com essa visão restrita, eu já tenho um mercado consolidado, então eu sou o competidor A, eu sou o player A olhando para os competidores B, C e D. Só que tem muitos outros que são entrantes, que às vezes estão trabalhando com um nicho e a gente não está percebendo. Então a plataforma também nos ajuda a ver além daquilo que a gente já tem setado na cabeça, que é o nosso cenário competitivo, né? Isso eu acho que é muito interessante. Então é ampliar essa visão de mercado, é realmente entender oportunidades e desafios do mercado. A gente vê muitos movimentos, né? Para falar de alguns movimentos do varejo, a gente vê uma Temo entrando forte, uma Shopee que entrou com tudo nesses últimos anos, que mudou ali o nosso ranking dentro da plataforma. Então, para prever esses movimentos, para entender como é a escalada desses movimentos, a gente consegue usar a plataforma. E tem um outro exemplo que eu gosto de dar também, que ele fala muito sobre comportamento, sobre esse olhar de comportamento, que é o exemplo da pandemia. Né? Quando entrou a pandemia, a gente teve o primeiro anúncio do lockdown, tinha aquela loucura das pessoas indo ao mercado comprar papel higiênico, estocar água, e a gente viu isso na plataforma. Então a gente olhava quais eram os produtos mais buscados e a gente viu rapidamente essa mudança brusca em comportamento, né? Então saiu lá da busca pelo iPhone, do televisor, e foi para a busca de itens de necessidade básica, porque era isso que aquele momento pedia. Então, é esse olhar amplo, né? E que também pode ser muito detalhado. A partir do momento que a gente tem um foco, a gente pode trazer muito a lupa nesse foco para conseguir entender quais são as oportunidades a partir dele e para onde que a gente pode ir. Que bacana. Você usou uma palavrinha aqui que me chamou a atenção, que você diz assim, prever, né? E aí quando a gente fala em previsão, que eu acho que isso é interessante, a gente está falando numa vantagem competitiva. Se eu tenho uma tecnologia que me dá uma capacidade preditiva, eu consigo sair na frente dos meus concorrentes. Exato. Aí eu queria saber como que a gente pode usar, então, essa tecnologia, e principalmente a tecnologia que vocês dispõem, para justamente ter a capacidade de prever movimentos, né? Antever movimentos do mercado, porque assim, uma coisa é eu chegar na internet de manhã e ver que todas as notícias estão falando de determinado assunto, tal, tudo mais. Aí eu estou olhando o momento, né? Mas eu quero antever o que vai acontecer para poder, né? Enfim, né, ter ações mais assertivas, né, com relação e mais antecipadas, né? Exatamente. A gente tem uma gama muito grande de dados e um período histórico grande. Então a gente consegue olhar movimentos que se repetiram ao longo do período ali que a gente tem, fazer correlação com eventos, né? Então, como eu comentei da própria pandemia, o quanto isso mudou o mercado, quanto um evento como esse muda o mercado. E com essa quantidade de dados que a gente tem, é possível aplicar modelos preditivos, que eles não estão disponíveis na plataforma em si, mas a gente tem muitas empresas que coletam uma grande quantidade de dados e conseguem fazer simulações. Então, eu vou dar até um exemplo aleatório. A gente está com um estudo sobre inteligência artificial e aí analisando o ChatGPT com relação ao Google no UK. Analisando o ritmo de tráfego. Então, o ritmo de tráfego e crescimento de tráfego. Se continuar nesse ritmo que a gente tem, a projeção é que em 2030 o ChatGPT pudesse ultrapassar o Google. Então, esse é um exemplo, né, de como a gente consegue pegar ali uma métrica, entender qual é o ritmo, um ritmo de aceleração, qual é o padrão e poder projetar isso. Claro que essas projeções, elas sempre precisam ser analisadas e também ponderadas, né? Então, esse é um exemplo. Tem ali o ChatGPT e o Google num cenário que a gente pegou dados atuais e históricos até hoje, e claro que tem muita coisa que pode acontecer. Sim. Né? Por isso que até a análise preditiva, ela não crava algo, né? Ela trabalha com esses cenários. Então, se acontecer A, a gente tem esse movimento, se acontece B, tem esse outro movimento, e aí para poder entender quais seriam os direcionamentos estratégicos de uma marca, de uma empresa, a partir disso, dentro desses cenários. E também, só para fazer mais um parênteses,
Por isso também a análise preditiva ela não é algo que eu faço e ela está pronta. Né? E a análise em si, a análise de mercado, ela não é algo que eu faço e acabou. Né? É algo que eu faço, projeto, tenho ali meus objetivos e vou acompanhando dia após dia para entender se aquelas previsões estão adequadas, se os meus movimentos estão dando o resultado que eu quero ou se ajustes precisam ser feitos no caminho. Que legal. Bom, agora é uma questão curiosa aqui, que na tua descrição, né, falei que você era formada aqui em publicidade, é isso, né? Isso, aham. E que tinha uma pós-graduação em antropologia cultural. Exato. E a gente está falando aqui de dados, né, que é uma coisa mais hard e tudo mais. Mas assim, qual que é a importância? Porque se a gente fala de dados, a gente está falando de dados de comportamento humano, né, sobre tudo isso. Né? E então, qual que é a importância de ter também esse olhar, essa capacidade de olhar para a antropologia da coisa, né? E para ir além dos dados, ou então dar uma dimensão mais humana aos dados. Eu falo muito que a pós em antropologia, para além do conhecimento, me trouxe muita sensibilidade. Então, acho que essa sensibilidade cultural, e não só isso, acho que a sensibilidade com as pessoas, né? Porque, de um lado, a gente está falando de dados, né? De como a gente analisa os dados e consegue prever comportamentos a partir desses dados, e a gente só vai entender isso se a gente conseguir estudar sobre comportamento. Né? Se eu conseguir também entender quem são essas pessoas, o que elas fazem, o que é esperado delas, quais são os movimentos históricos que as pessoas passaram, em que momento a gente está agora. Né? A partir desses movimentos e desse conhecimento, a gente consegue pegar o número ali e transformar o número em algo humano, em uma interpretação do que a gente vive e do que as pessoas vivem. Mas, por outro lado, eu também acho que a antropologia me trouxe essa sensibilidade de trabalho com pessoas. Né? Eu acho que são as pessoas que fazem essas análises, são as pessoas que estão ali no dia a dia e até principalmente na agência eu tinha, né, um time que precisava ali desse olhar, também desse olhar de gestão, e eu acho que a gente não pode perder de vista a capacidade humana mesmo de análise e de trabalho e também de como se deve acontecer esse trabalho, como a colaboração no ambiente de trabalho ela é importante. Então, eu vejo a antropologia ela trabalhando nesses dois lados. Né? Então, por um lado, como eu falei, essa melhor interpretação dos dados, porque os dados eles são só números e até tem uma brincadeira que fala que se você torturar os dados, eles te dizem o que você quiser, né? Que é uma brincadeira falando um pouco do viés que você pode dar para os dados. Então, acho que você entender comportamento, entender esses vieses possíveis, entender como que a gente também traz essas tendências ali na hora de interpretar e poder tentar direcionar isso, né? Porque eu acho que também eu não estou defendendo uma análise neutra, né? Eu acho que a análise, ela sempre vai por um caminho, mas você estar consciente de qual caminho você está tomando, da onde veio esse caminho e ter um estudo com relação a isso é muito importante. E, por outro lado, isso de lembrar que são pessoas que fazem as análises e que elas devem ser tratadas como pessoas, não como máquinas, que isso leva tempo, que isso, né, exige um trabalho muito crítico, que essas pessoas precisam ser treinadas não só na parte analítica, de cálculo, mas também na análise crítica. Perfeito. Agora eu queria saber, por exemplo, qual que é a extensão da SimilarWeb com relação à análise. Né? Eu sei que site, ok, né? Então vocês analisam todo esse movimento da internet nesse sentido, mas eu queria saber também se entram nessas análises, por exemplo, as redes sociais, o WhatsApp, esse tipo de coisa, porque assim, o nosso comportamento ele é todo fragmentado dentro da internet. E às vezes, assim, num site eu tenho um determinado comportamento, na rede social, e dependendo da rede social também esse comportamento muda, né? Um LinkedIn e um Instagram são completamente diferentes nesse sentido. E vocês conseguem analisar tudo isso que acontece, né? Assim, nesse giro 360 graus de todas as ferramentas? A gente analisa vários canais dentro da plataforma e traz para cada um deles, traz alguns tipos de relatório.
Então, a gente tem toda a parte de site, né, como você comentou, dos canais de aquisição, de palavra-chave, de comportamento. A gente tem a parte de aplicativos, que é uma parte que teve um desenvolvimento muito grande também na parte de produto nos últimos anos, até pela importância que os aplicativos eles trouxeram para o ambiente digital. E aí também vai entrar as redes sociais, também vai entrar todo esse comportamento ali de ritmo de download, de ritmo de uso, de tempo de permanência ali dentro dos aplicativos. E a gente traz a parte de visão de redes sociais como canais de aquisição. Então, mostrando esse impacto das redes sociais dentro dos sites analisados, porque cada vez mais elas estão ganhando muita importância, né? Tanto na parte orgânica, de criação de conteúdo orgânico e direcionamento de conteúdo orgânico, quanto e principalmente na parte paga, né? Viraram grandes canais de mídia ali nos últimos anos. Então, a gente tem essa visão de qual é o peso de redes sociais dentro desse cenário de canais de aquisição. Que legal. E eu te perguntei isso porque, assim, eu não tenho dados, né? Mas, assim, a gente tem uma experiência empírica nesse mercado e eu observo, por exemplo, a gente começou lá em 2000, então lá atrás. Então, durante um bom tempo, os sites eles foram dominantes nesse sentido, de dar informação, de fazer o usuário entrar no site para ter acesso àquela informação. E isso foi mudando com o passar do tempo, né? Com a ascensão das redes sociais. E, hoje em dia, muita gente gosta de se informar diretamente naquele canal onde ela está. Se eu estou no Instagram, me dá a notícia completa aqui no Instagram para não me obrigar a entrar em um site e tudo mais. Então a gente observa muito esse comportamento, né, do usuário com relação à informação. Ele quer ler a informação completa onde ele estiver. A gente mudou muito a nossa forma de atuação por conta de observar empiricamente esse comportamento. Mas eu queria que tu me falasse, existe mesmo essa mudança, uma impressão nossa que está errado? Como é que tem sido o consumo, principalmente de notícias, enfim? Acho que existe, né, claramente uma mudança de comportamento, sim. As pessoas, elas ficaram mais multicanais nos últimos anos. Acho que teve momentos em que até era mais fácil pensar nisso, né? Eu vou fazer uma análise de canais, mesmo uma análise competitiva, que a gente está falando, eu preciso olhar um canal, 2 canais, 5 canais. E hoje a gente tem múltiplos canais de informação. As redes sociais, para além desse consumo, como você falou, de notícia, de informação, bastante de entretenimento também, elas trazem um aspecto que é virar um buscador também. A gente tem toda uma discussão aí que depois a gente pode entrar sobre as ferramentas de IA generativa, mas acho que antes dessa discussão vieram as discussões de redes sociais e esse espaço que elas estavam ocupando. Então, muitas pessoas mais novas, por exemplo, entrando no TikTok e buscando direto no TikTok, sem buscar num buscador antes. O TikTok virando o grande... A fonte de pesquisa, grande ambiente de pesquisa. E aí, tudo acontece dentro daquele ambiente, até porque elas têm essa dinâmica, né, de te puxar para uma outra coisa, de te entregar aquilo que você está mais propenso a ver. Então, acho que essas dinâmicas, e a gente vê muito isso quando olha um tempo de navegação num site de rede social ou um tempo de permanência num aplicativo de rede social, como eles são, em geral, muito mais altos do que se a gente olha um site mais transacional. Porque é isso, as pessoas estão lá, estão nessa dinâmica. E quando o site transacional consegue trazer essa dinâmica também, a gente tem, por exemplo, uma Shopee trazendo às vezes lives direto ali no site, que é uma dinâmica da rede social dentro do site ou do aplicativo transacional, a gente vê que isso aumenta muito o tempo de consumo e a propensão das pessoas a ficarem nesses ambientes. Então, sim, existe essa mudança bem acentuada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe muito essa discussão, que é aquela velha discussão da morte das coisas, né? Então, a morte do site. Quando a gente teve lá em... acho que 2011, 2012, o boom das fanpages no Facebook. Eu lembro que tinha muita essa discussão, mas então agora eu posso ter uma fanpage e não preciso mais ter um site. Muita gente fez isso, né? Matou o site para ter uma fanpage, né? E depois a gente veio em toda uma era de busca e de otimização para essas buscas que
estavam trazendo os sites como protagonistas de novo, né? Agora, a gente está num momento de atenção dividida, mas que o site também tem o seu papel, o seu poder, e até quando a gente fala dessas ferramentas generativas de inteligência artificial, né? Elas buscam em fontes, e as fontes muitas vezes são sites. Quanto mais estruturado o teu site tá, quanto mais profundo ele tá com relação àquela informação, mais fácil trazer isso como uma referência proprietária. Então eu acho que todo esse ecossistema ele é muito dinâmico, né? Eu acho que tem coisas que mudam que não necessariamente vão voltar, mas está sempre mudando. E eu falo que essa é a dor e a delícia de trabalhar com digital, né? Que é entender que essa mudança é muito boa, isso estimula muito a gente a buscar novos conhecimentos ali dentro da área, mas também é aquela coisa que o tempo inteiro parece que a gente está perdendo algo. É verdade. E assim, se eu posso trazer um pouco de experiência ou conselho aqui para a nossa audiência com relação a isso, é que nunca poste em uma plataforma só. Então, por exemplo, a gente viu muitos negócios morrerem porque, exatamente como você falou, né? Agora eu não preciso mais ter um site, vou ter uma fanpage no Facebook. Eu lembro até que acho que foi o Guaraná Antártica, fez uma edição comemorativa na lata do Guaraná Antártica, uma edição comemorativa de 1 milhão de fãs na fanpage deles no Facebook. Hoje isso é irrelevante. Né? A gente tem, por exemplo, lá a nossa do Facebook, tem mais de 2 milhões de seguidores. Eu não sei o que é aquilo lá hoje em dia. Com toda sinceridade, temos 2 milhões de seguidores que estão lá, mas que não fazem parte. Como é que eu posso te dizer? Eu não sinto que eles fazem parte realmente do nosso ecossistema. Não é uma comunidade. Não, para mim são fantasmas, zumbis, porque eu não vejo mais esse comportamento, essa vida, por exemplo, no Facebook, que é uma coisa gigantesca, mas para mim é um grande cemitério. E então, assim, você tem que fazer um bom trabalho nas principais redes sociais, mas não deve esquecer também as suas plataformas próprias, o seu site, um aplicativo, enfim, uma base de e-mails. Isso é muito importante, você ter uma base de usuários, né, bem tratada. E hoje a gente está falando muito das comunidades também, né? Perfeito. A gente vê uma ascensão de Substack, vê uma ascensão de vários lugares que têm essa proposta de criar essas comunidades para justamente você criar uma audiência e conseguir trabalhar com aquela audiência que é o teu público fiel, ali, que é o público que vai interagir, que é o público que vai te retroalimentar. Também eu acho que isso é bastante interessante, e aí a gente até volta para essa parte de analisar o mercado, analisar movimentos, porque todos esses movimentos eles estão, né, enquanto a gente está falando aqui, que nem eu falei, isso está acontecendo, isso está mudando, e a importância de você estar monitorando isso, claro, sem ficar louco, sempre fala com parcimônia também, porque não adianta a gente entrar num canal e entrar errado e não ter conteúdo suficiente. Tudo isso precisa ser bastante planejado e seguir essa linha estratégica que eu estava comentando no começo. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, como você falou, de que um ecossistema saudável de canais, ele é feito por vários canais, por uma construção, e sem esquecer dos canais proprietários. Né? Perfeito, porque é o seguinte, lógico, a gente dedica, por exemplo, um grande esforço de criação, tudo aqui de conteúdo no Instagram, a nossa principal rede hoje em dia. Mas a gente tem a consciência que aquilo ali é um terreno alugado. A gente está construindo num terreno alugado, que mudam as regras, muda e a gente não sabe o que vai acontecer, Exatamente, né? Ao mesmo tempo que né? o Facebook, né, ele saiu de cena para o Instagram entrar, a gente não tem certeza de para onde o Instagram vai. É verdade. Vamos entrar nesse tema agora. A IA é um tema que, nossa, não tem como a gente passar um podcast aqui sem falar em IA, porque tem afetado todos os negócios, né? Todas então, as áreas, né? Quem não prestou atenção ainda, olha, já está ficando para trás. Mas aí me conta do impacto, né, da IA em todo esse ecossistema digital aí. Eu acho que tem 2 pontos importantes. O primeiro é o impacto na análise de dados. Hoje a gente tem um volume gigantesco de dados para serem analisados e isso demanda muito tempo, às vezes muito braço. Então, quando a gente tem um atalho, ali um caminho para fazer uma compilação de dados, para dar um primeiro olhar
e para que a partir desse olhar a gente consiga desenvolver análise, isso é muito, né, bem recebido ali nas empresas. Então eu vejo a própria plataforma da SimilarWeb, né? A gente tem trabalhado bastante com implementação de agentes de inteligência artificial que já trazem alguns insights durante as análises. A gente está lançando um beta do que a gente chama de AI Studio, que é para fazer análises mais aprofundadas a partir dos dados da plataforma, com prompts de análise de dados. Então eu peço lá, eu quero analisar esses 5 sites no período X e entender quais as oportunidades do site tal. Então ele vai trazer, eu quero analisar esses aplicativos e entender se o meu aplicativo está no mesmo movimento ali dos aplicativos da concorrência. E já vai trazer uma análise pré-formatada. Claro que isso não substitui o olhar crítico humano, acho que é importante até em alguns episódios que eu estava ouvindo do podcast, tinha muito essa discussão de que é um ponto de partida, né? Não é um ponto necessariamente de chegada, essas análises feitas por IA, então acho que é para nos ajudar a começar, nos ajudar a dar um caminho ali para a gente se aprofundar, mas que não substitui o nosso olhar crítico. E também a gente tem dentro da IA generativa um novo campo de disputa das marcas, né? Então acho que nas últimas conversas que eu tive com clientes, principalmente no final do ano passado, não teve uma em que eles não me perguntaram como que a gente pode fazer para olhar o que está acontecendo, qual é essa dinâmica, quem que está sendo citado, quem está sendo mencionado, se é uma menção positiva, não é. Então, essas ferramentas, a gente tem uma ferramenta de visibilidade da marca, né, que foi desenvolvida justamente para ter um olhar de como eu estou dentro desse cenário. E aí é muito interessante porque teve um momento ali que eu estava pensando nesse novo movimento, né? Eu acho que eu vivi um pouco isso com buscadores e ali com esse boom do Google, então as empresas querendo muito entender como se posicionar bem no Google, como, né, conseguir um destaque lá. E eu estava pensando sobre esse novo movimento e pensei, bom, é uma oportunidade das marcas começarem, né? Então, nesse momento está todo mundo igual, todo mundo ainda tateando e começando a ver como pode se sobressair. Mas a verdade é que não começou todo mundo parelho, né? O que a gente vê, e até fazendo essas análises de visibilidade da marca, é que as marcas mais bem estruturadas, as marcas que têm conteúdo gerado por usuário, que trabalham há muito tempo com suas estruturas próprias de conteúdo, que são muito mencionadas em fontes importantes para os chatbots de inteligência artificial, elas estão saindo bastante na frente. Então, elas acabam tendo já uma presença, né? Já aparecem mencionadas muitas vezes, conseguem muitas vezes trazer esse tráfego direto ali da pesquisa para o seu site, o que aumenta em muito o potencial de conversão. Então, já é uma disputa que ela está aí, ela está acontecendo, e muito antes da gente pensar nela, né, na verdade, ela já estava acontecendo. Então, é bem interessante observar que as pessoas estão buscando mais, as empresas, né, estão buscando mais esse tipo de informação, esse tipo de visão e se adequar a esse momento. Então, o que eu preciso fazer para poder não só aparecer, mas aparecer de uma maneira positiva. Legal isso que você falou, porque eu comecei a viajar aqui, você falando e eu só lembrando, cases de marca e tal. Parece que meio que se tornou uma tendência, não, lógico que não é uma tendência para todas as marcas, eu estou aqui generalizando, mas é muito comum que uma marca opte em determinado momento em fazer uma campanha polêmica. E aí essa campanha ela vai polemizar, vai atrair a atenção do público, vai ter comentários positivos e vai ter comentários negativos.
do seu olhar de publicitária, aqui, de formação, de toda essa vivência em agência e tudo, como é que você enxerga esse movimento? Eu posso trazer até casos recentes. A gente teve caso da Jaguar, teve caso agora recente da Havaianas, né? Uma grande discussão política, inclusive em torno ali do chinelo Havaianas, uma das grandes marcas brasileiras. Mas isso, no fim das contas, né? Esse excesso de menções negativas, positivas, essa briga nas redes, isso é positivo para as marcas? Olha, acho que a resposta é aquela clássica depende, né? Eu acho que às vezes as pessoas se apropriam de narrativas de maneiras inimagináveis também. Então, a gente vê muitas campanhas que elas foram ressignificadas de um jeito que é muito aquele momento que a gente está vivendo, o momento cultural, muitas vezes o momento político, e aí entra a análise antropológica novamente. Eu, como já trabalhei em agência, eu posso dizer que é difícil você prever todos os movimentos. Claro que a gente tem pesquisas para entender qual é a percepção de público. Acho que a grande vantagem de você estar em agência é você ter várias equipes de várias áreas que estão olhando para o mesmo material e estão com opiniões diferentes ali. Mas o público tem cada vez mais se apropriado dessas questões e tem trazido para a discussão, né? E acho que as redes sociais, elas trazem essa voz também. Então, as pessoas se apropriam e elas fazem essa ressignificação. Mas e agora, cara? O que eu quero saber é o seguinte, essa é a grande dúvida do público, né? Quando uma marca faz um planejamento de uma campanha, tem várias pessoas que estão envolvidas, como você falou, as pessoas olham, elas tentam prever, né, qual que vai ser a recepção do público com relação àquilo ali. E eu não acredito assim, que existem acidentes com grandes marcas, tipo Balenciaga, essas que eu citei. Eu não acredito. Eu acho que aquilo ali é totalmente premeditado. Nós queremos atingir esse objetivo. E porque eu não consigo acreditar que uma grande marca vai dar uma bola fora sem prever que aquilo possa acontecer. Sim, mas eu acho que tem certas interpretações que elas são menos previsíveis. Eu não vou falar imprevisível, porque eu concordo em partes, acho que existe uma ciência por trás da publicidade, né? Não é simplesmente algo que tive uma ideia e agora eu vou colocar na rua. Quando são grandes marcas, elas envolvem um grande investimento, então existe todo um cuidado para isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que às vezes existe essa visão de a marca quer criar uma polêmica, e sendo que nem toda polêmica ela é positiva, né? Aquilo que você me perguntou, é positivo? Às vezes não, sabe? Às vezes algo que gera um transtorno de marca, gera uma necessidade de você parar tudo, de você interromper todo um planejamento, de você ter que dar uma explicação, de ter outras pessoas envolvidas ali. Então, até, às vezes, uma pessoa que participou ali dessa campanha e que estava representando um papel e, ao mesmo tempo, se envolve na polêmica. Então, nem toda polêmica ela é positiva. Ao mesmo tempo, acho que todas as marcas têm o sonho de viralizar. Acho que esse virou um sonho ali desde os primórdios do YouTube. Mas algumas interpretações, eu ainda acredito que elas podem ser mudadas ali no decorrer da ocasião. Eu me lembro muito do case da Fiat, do Vem Pra Rua, em 2014 ou 13 talvez, que foi no momento de manifestação que eles lançaram a campanha e que virou um chamamento ali das pessoas para participarem dessa manifestação. Foi antes de acontecer um movimento de ida para a rua que a Fiat lançou a campanha, então ficou aquela coisa, será que quis se aproveitar, já previa o movimento ou não? Pode ser que não, porque eles tiraram a campanha do ar, eles tiraram todas as peças, eles não quiseram mais entrar na polêmica, né? E principalmente quando é uma polêmica que divide muito, né? Porque existem polêmicas que juntam. Então, polêmicas que dividem, eu acho mais, assim, o meu lado publicitário muitas vezes não quer acreditar que essas polêmicas que dividem, elas são propositais, né? Às vezes eu acho que pode ser, até vai ter uma interpretação, mas até que ponto você consegue entender o quão exacerbado vai ser isso,
né? Às vezes você até pode querer surfar uma onda lá, mas a partir do momento em que sai, né, sai para o grande público, você passa a não ter mais tanto controle sobre isso. Muito bem. E me diz uma coisa agora. Agora com relação a indicadores, KPIs, o que a gente deve prestar atenção, né? E aí já falando aqui com a nossa audiência. A gente tem uma audiência que é formada aqui, para você saber bem, né? Por empresários, por diretores de empresas, profissionais em ascensão também. E para essa turma, né? O que é importante observar com relação a esses indicadores? Acho que tem um ponto importante que a gente vai ter uma resposta na medida em que a gente quer atingir ali uma pergunta. Então, eu preciso ter uma pergunta para poder ter uma resposta e para poder dizer quais são os indicadores que vão me dar essa resposta. Existem inúmeras métricas que são interessantes, que são potenciais ali de trazer insights, de trazer outras visões. Só que elas podem não significar nada dentro de um relatório se não é aquele momento, se você está olhando para um lado e elas estão né, mostrando um outro lado que não é aquilo que você quer ver. Então, por exemplo, até falando dos objetivos, voltando ali para a questão dos objetivos. Se eu tenho um objetivo de fortalecer o meu público, eu quero trazer mais frequência de público, porque eu já tenho um público estabelecido, eu quero só que ele volte para, né, consumir mais notícia, comprar mais, enfim, não importa qual é o objetivo ali final, mas quero que ele volte. Eu vou olhar para a métrica de frequência, né? Quantas vezes está acessando o site, se está acessando de maneira recorrente, talvez algumas métricas mais focadas em engajamento, quanto tempo está lá, quantas páginas está vendo, como que isso está com relação à concorrência. Mas eu posso querer ampliar meu público. E aí eu vou ter que olhar para outras métricas. Eu vou olhar para visitantes, né? Vou olhar também para tráfego geral, se eu estou ampliando o meu tráfego. E isso vai ser muito guiado pelo objetivo que eu quero atingir. Com relação a essa parte de inteligência artificial, como a gente ainda está no momento muito exploratório, a gente já traz algumas métricas mais gerais que são interessantes de serem visualizadas. Então, qual é o percentual de menções da marca, né, dentro do universo, quanto que a minha marca tem de menção, quanto que ela tem de visibilidade. E aí tu consegue ver menção positiva ou negativa, né? Aí a gente consegue comparar o sentimento, né, que a gente diz, então quantos por cento foram positivas e negativas com relação a um tópico, e também o próprio tráfego vindo de IAs, de chatbot de IAs. Então, quanto que eu estou conseguindo capitalizar dessas respostas, né, trazendo, direcionando para o meu site. Aí a gente pode pensar num site de notícia, né, o quanto é interessante ter uma citação ali e poder a pessoa se interessar realmente pela fonte e ir atrás de mais informações sobre essa notícia, às vezes fidelizar ali para esse site. Então, também o tráfego ele vem como algo importante de ser monitorado. Mas essa compilação do que vai ser realmente meus KPIs vai depender muito de onde eu quero chegar. E agora a gente sabe que a IA ela tem alguns vieses, né, que podem contaminar ali a nossa análise. Como é que a gente pode evitar esses vieses? É uma coisa de prompt? Como é que a gente consegue extrair realmente, né, quando a gente for usar a IA para analisar dados, né, como é que a gente pode usar da maneira correta, né, da melhor maneira? Eu acho que isso vale para todos os dados, né, até não só para essa parte de IA, mas sempre quando a gente faz uma análise, a gente precisa entender muito qual é o campo que a gente está analisando, né? Ter esse entendimento prévio também de comportamento de público, de qual é o público, e ter essa visão geral do cenário do mercado já pode te dar uma base para quando você for olhar aquele dado, você olhar de maneira mais crítica e não trazer a interpretação que você quer, o viés que você quer. O viés das plataformas, dos próprios, né, chatbots e das plataformas de IA generativa, eles são baseados no treinamento que essas IAs têm. Tanto que a gente tem toda uma discussão sobre racismo algoritmo, sobre como que existe esse treinamento. Então, acho que é uma discussão importante de a gente se envolver como empresas, como mercado também, porque a gente quer uma visão
que seja ampla, né? E não uma visão que limite, uma visão que traga esses vieses. E dentro do nosso dia a dia de análise, também a gente deve trazer isso. Então, como que eu vou conseguir ter análises com menos viés? Se eu tiver mais pessoas de diferentes formações, diferentes origens, diferentes nichos, olhando para aqueles dados, eu consigo diminuir os vieses, ou pelo menos discutir quais são esses potenciais vieses, consigo trazer um pensamento mais crítico. Eu acredito muito nessa visão humana e visão diversa mesmo para diminuir essa tendência que muitas vezes a gente pode ter em qualquer análise de dados. Legal. Porque a gente sabe, né, como você falou, você tem várias plataformas, você tem ChatGPT, você tem o Google, você tem, enfim, várias outras, e cada uma se comporta de uma forma, e o que é interessante é que mesmo em uma única plataforma você pode ter duas análises completamente diferentes, né? Então, assim, estou falando de hoje, né? Eu fiz exame de sangue, joguei lá no meu ChatGPT os meus resultados. E aí ele analisou aqui, cuida ali, tal. Ele foi, como é que eu vou te dizer? Foi bem legal comigo no sentido, não, Leandro, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo e tal, não sei o quê. O meu irmão pegou os meus próprios exames, os meus exames, botou na dele. Uhum. E a dele me condenou completamente. É isso, aquilo, tá tudo errado. Altíssimo risco. Eu disse, meu Deus Olha do céu. O perigo. Quer dizer, não, o meu médico aqui tá mais ponderado aqui, Sim. né? O dele tá mais alarmista. Mas ele mandou como se fosse dele? Ou ele... Não, acho que ele botou que era o meu, do meu irmão, tal. Não sei como é que ele fez, né? Então, porque... Comigo ele tem essa tendência, acho que de agradar, mais então com calma, existe isso, né? Uhum. Que tem esse viés de Pode confirmação, ser. Uhum. né? Então que com a gente sempre tá mais ali Sim, tratando bem, né? Tratando bem, tanto que até uma das coisas que eu faço quando eu uso é pedir críticas, assim. Eu falo quais são as críticas que podem vir a partir disso daqui, para me trazer esse olhar um pouco mais além daquilo que eu já sei, porque o viés de confirmação eu também tenho, então eu vou olhar aquilo, eu posso achar lindo por mim, até isso dos exames também, né? A gente pode ter os dois, ou aquela pessoa que olha e pensa que tudo tá morrendo ali quando sair um pouquinho do intervalo, ou essa pessoa que olha e pensa, não, é só um pouquinho aqui e tá tudo certo. Talvez quando ele falou que não era dele, tenha uma outra interpretação. Mas aí só o médico poderá dizer qual que tá mais próxima da realidade. Mas com sim, certeza. Isso acontece, né? Isso, e os próprios delírios ali da IA, que é uma coisa que acontece com uma certa frequência, né? E que traz essa responsabilidade também nossa de checar a informação, de procurar outras fontes, de ter esse olhar crítico. Muito bem. Bom, agora para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, né? Como vocês têm muitas informações do mundo todo, vocês estão presentes em mais de A gente coleta dados de mais de 190 países. 190 países. Então, estamos aqui completamente com o mundo todo, né? Exato, né? Então, vocês só deixaram de fora o quê? Coreia do Norte e... Olha, não tenho exatamente os países que estão aqui fora. Esses dias o Anderson Dias, que visitou os... qual é o arroba do 192 sonhos, né? Ou é 190... É isso? 190 alguma coisa. Exatamente, então que são todos os países do mundo. Então. Olha aí. Então, no mundo inteiro está similar ao web. No mundo inteiro. Tem alguma coisa, por exemplo, observando então o comportamento do mundo todo, que a gente tenha que ficar atento aqui no Brasil, enfim, né, trazer dados aqui para a gente poder ter alguns insights aí para os nossos negócios, para os próximos meses, anos, enfim. Tem uma coisa que eu acho que é bem importante comentar, que é a relevância do Brasil no cenário mundial quando a gente fala no digital. Então, em vários mercados que a gente olha, o Brasil ele tem uma força muito grande, até voltando para a IA, que são os números que estão frescos na minha cabeça, o Brasil é o terceiro país que tem mais acessos a ferramentas de IA do mundo, então a gente está ali perdendo para os Estados Unidos, Índia, nessa análise, mas o Brasil uma força muito grande, e a gente tem esse alto poder de adesão, assim, a novas plataformas, redes sociais, né? A gente até tem alguns exemplos recentes de participação no Oscar, que os brasileiros foram lá e nunca houve tanto engajamento ali no perfil do Oscar. Então tudo que é novo e tudo que movimenta como tendência
no mundo, a gente vê acontecendo de uma maneira muito consistente no Brasil. Então, acho que esse é um ponto importante até para as empresas brasileiras, né, lembrarem que elas estão ali com um público com muito, muito potencial e que a gente olhando para o mercado interno também a gente consegue ter muitos insights para o futuro. Falando também dessa parte de IA, e aí eu estava analisando esses estudos que são mais focados nos Estados Unidos e no Reino Unido. A gente tem várias mudanças de comportamento, né, que acho que até é perceptível pela nossa própria mudança, não que a nossa mudança seja um reflexo geral, mas nesse caso é um exemplo, que é, por exemplo, como as pessoas buscam as questões que elas querem saber, né? Então, um exemplo no Google, a gente tem uma média de 3 palavras por busca. Quando a gente vai para o ChatGPT, já está numa média de 60 palavras por busca e crescendo, né? No Reino Unido já chega a uma média de 80. Então, as pessoas elas estão tentando trazer essa profundidade nas questões e estão trazendo também esse aspecto conversacional. Hoje eu até estava vendo um estudo sobre que as transações estão ficando cada vez mais conversacionais, e até era um pouco para falar sobre transações dentro do WhatsApp, dentro do Instagram, e acho que isso também se vai se comportar aí futuramente nesses chatbots, né? As pessoas estão querendo conversar, estão querendo discutir, estão querendo saber legal. mais. Então, quer dizer, há 5 anos atrás, mais ou menos, a gente tirava a onda dos nossos pais porque eles conversavam com o Google, né? Isso era o meme. Meu pai conversa com o Google e tal. Olha só, então, agora... visionários. Exatamente. Então, essa é a grande tendência. Que bacana. Visionários. Olha só, eu fiquei feliz que você trouxe um dado aqui da IA. Eu não sabia que a gente era o 3º país do mundo em adoção de IA. Que bacana. Então, assim, a gente aqui está no caminho certo. A gente vai lançar nas próximas semanas o ia.com.br. Mais uma vertical especializada, né, no assunto aqui, inteligência artificial. Então, estamos surfando aqui na crista da onda. Tem mais alguma coisa, cara, que você queria trazer aqui pra gente? Eu queria comentar um pouco sobre aplicativos, porque a gente vê essa, né, já não é uma tendência nova, mas essa adoção de mais aplicativos e as marcas também muito focadas em aplicativos, no sentido de trazer uma audiência que ela é mais fiel, né? Então, a partir do momento que você tem o aplicativo no celular, existe uma tendência maior a você olhar ali e não ficar navegando tanto entre os concorrentes. Mas, além de ver isso fortemente no mundo, no Brasil, a gente tem também em muitos mercados uma adoção bastante grande de iOS, né? Então, a gente sabe que a base de Android no Brasil ela é muito mais relevante hoje em termos numéricos do que a base de iOS, mas a base de iOS tem crescido bastante. Então, até num estudo recente sobre o mercado de viagens, turismo, a gente viu que o que estava crescendo realmente expressivamente era a base de iOS. Então, pessoas que usam iOS ali entrando mais nesses aplicativos, mais conectadas ali com as marcas que acho que reflete também a própria estratégia da Apple, exato, né? De disponibilizar modelos mais acessíveis, né? Isso. E também, né, na medida em que vem novos modelos, isso de a gente ter modelos antigos também que acabam ficando mais acessíveis, e a estratégia da marca no país tentando aumentar a adesão e até entendendo do tamanho e do potencial do público que a gente é. Que legal. Muito bem, queria te agradecer demais aqui pela presença, por parar suas férias aqui em João Pessoa para vir aqui conversar com a gente, ensinar a nossa audiência e trazer tantos insights, né, tantas informações relevantes nesse nosso primeiro episódio de 2026. Primeiro episódio gravado, né? A turma já vai ter acesso a outros aí. Mas obrigado mesmo, viu, cara? Eu que te agradeço. Leandro, foi ótimo, adorei e tô ansiosa para ver o ia.com.br aí, esse novo lançamento. Olha só, show de bola, e manda um abraço pro meu amigo Fabiano Finger, olha só. Mando sim. Beleza? Turma, quero que vocês agora deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio de hoje. Compartilhe com seus amigos também, porque o conhecimento foi gerado aqui hoje, tantos insights, né? Você não pode ficar só para você, tem que compartilhar com seus amigos e com quem vai tirar proveito aqui dessa incrível experiência aqui da
Carolina Sartor, da Similar Web. Beleza, turma? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!